Glória a Deus, querido. Aleluias. Amados, nós temos recebido de Deus nesses dias. Temos recebido muito. Desde quinta-feira, Deus tem falado conosco. Quinta-feira, o pastor Fábio ministrou aqui pela noite, falando sobre o amor, o caminho mais excelente. Amém? Não foi isso? Fábio falou sobre o amor, o caminho mais excelente. Na sexta-feira, foi o pastor Ricardo que ministrou sobre fé, gratidão e fé. Não foi isso? Ontem minha esposa ministrou sobre a temperatura certa para servir a Deus. Amém? Sede fervorosa no Espírito, servindo ao Senhor. Amém? E nós temos sido abençoados. Eu fui abençoado esses dias. Amém? Vocês foram receber. Amém? E hoje eu quero ministrar a vocês algo que Deus colocou no meu coração a respeito de crescimento. O caminho para o crescimento. Amém? Eu vou falar sobre crescimento. Glória a Deus. Aleluias. E eu quero que vocês abram a sua Bíblia em Atos, capítulo número 2. Versículo 42. Nós, queridos, é um aniversário da igreja. E todo um aniversário marca um fim de um ciclo e início de outro. Amém? O aniversário mostra e aponta que nós estamos crescendo, nós estamos evoluindo. Não é verdade, amados? Né? Quando você é pai, você tem sua criança, e cada aniversário ela tem que crescer, ela tem que evoluir, ela não pode ficar da mesma forma que quando nasceu. Ela precisa avançar, ela precisa crescer, amém? Eu me lembro que às vezes com a Ana Letícia a gente colocava na parede o tamanho, ela marcava na parede do quarto dela o tamanho dela. Eu estou crescendo, pai, olha aqui, olha, quando eu tinha essa idade eu estava nesse tamanho, eu estou aqui nesse tamanho. Então, amados, crescimento faz parte da vida da igreja, faz parte da nossa vida cristã. E eu quero falar sobre crescimento, o caminho para o crescimento, amém? A Bíblia diz que eles preservavam, vamos ler do versículo de número, o 42 mesmo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aleluia. Agora, leia o versículo de número 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Amados, no versículo 42, nós vemos aqui os princípios que levaram aquela igreja a crescer, a avançar. Amém? E eu quero tocar nesses 4 princípios, né, que nos leva como igreja a crescer. Amados, todos nós individualmente somos igreja. Amém, amados? Glória a Deus. Eu não vou à igreja, eu sou a igreja. Você é a igreja. Tanto individualmente como coletivamente nós somos uma igreja. Amém? Glória a Deus. Então, amados, a Bíblia fala que a igreja lá de Jerusalém, né, a igreja primitiva, eles praticavam alguns passos que levaram ao crescimento. Amém? A primeira coisa, no versículo 42, diz que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos. Diga, na doutrina. A Bíblia, amados, muitos dizem, o que é doutrina? Doutrina é ensinamento, amém? Doutrina é o ensinamento da palavra de Deus. E, amados, a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é um alimento para nós. Nós crescemos através da palavra. É vital para o nosso crescimento uma boa dieta na palavra de Deus. Qualquer criança em fase de crescimento precisa ter uma boa alimentação para crescer. E para crescermos, amados, nós precisamos da palavra. E a Bíblia diz que eles insistiam, perseveravam na palavra, no ensino, na doutrina. Amém, queridos? Na palavra de Deus. E é a palavra de Deus que vai nos levar para outro nível, vai nos levar para outro estágio, vai nos levar para outro degrau em crescimento em Deus. Aleluias. Glória a Deus. Vocês estão aqui? Amém. Então, amados, é a palavra que vai nos dar esse impulso para
acelerar e correr a caminhada cristã até nós chegarmos à maturidade. Amém, queridos? Então diz que eles perseveravam na doutrina. Amados, doutrina, palavra é importante para a igreja, é importante para a sua vida. E eu pergunto, quanto tempo você tem se exposto à palavra de Deus? Você tem sido exposto à palavra, não somente ouvindo, mas ouvindo e praticando essa palavra. A Bíblia diz que havia um esforço deles em perseverar, em se firmar, estar firme na palavra, firme nessas verdades, firmes na doutrina. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Amado, se você abrir, a Bíblia diz que existe a doutrina, o ensinamento de Deus. E a Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E os apóstolos pregavam a palavra. Há doutrina que vem de Deus. Há doutrinas que vêm do homem. E há doutrinas, ensinamento que vem do diabo. E a Bíblia diz que a dieta certa é a dieta da palavra. Amém? Amados, nós precisamos estar alicerçados na palavra de Deus. Não o que o pastor acha, não o que eu penso, nem o que você pensa, nem o que você gosta, mas o que você precisa na palavra de Deus. O que Deus diz para você, é o que Deus diz para você, tem que ser o seu fundamento. Deve crescer na doutrina, no ensinamento da palavra. Veja o que diz em Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 14. Jesus se importa, amados, com a doutrina, o que você tem ouvido, o que você tem recebido, o que você tem sido ensinado. Apocalipse 2,14. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, os que ensinavam a Balaque a amarrar cilada diante dos filhos de Israel para comer coisas sacrificadas. Jesus falando para aquela igreja, olha, eu tenho contra ti algo. Há alguém aí que sustenta uma doutrina errada, uma doutrina, um ensinamento que foge dos princípios de Deus. Então, amados, doutrina, palavra e ensino é importante para nós crescermos. Amém? Eles cresceram, a Bíblia diz, o primeiro fator de crescimento foi, eles perseveravam na palavra de Deus. Esse é o nosso trampolim para nós crescermos, para alcançarmos novas alturas em Deus. A palavra do Senhor, amados. A Bíblia fala, queridos, lá em Mateus capítulo 15, versículo 8, que o ensino, a doutrina, está ligada à adoração, amados. Está ligada ao servir a Deus. Mateus 15, capítulo 15, versículo 8 a 9, Jesus fala o seguinte: este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Versículo seguinte: e em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então existem ensinamentos, existem doutrinas humanas, existe o que os homens acham, o que os homens entendem, as suas filosofias, o que eles pensam. E Jesus diz assim: olha, isso aí, vocês estão me adorando em vão, quando você está na doutrina errada, ou na doutrina humana. Não serve, leva a uma adoração errada, leva você a se afastar de Deus. E a Bíblia diz: olha, vocês em vão me adoram, seus corações estão longe de mim, porque vocês ensinam doutrina que são preceitos de homens, são humanas. Mas, amados, o fator que nos leva ao crescimento é a palavra de Deus. Diga, queridos, essa igreja é uma igreja da palavra. Amém? Nós precisamos nos conhecer e crescer no conhecimento da palavra de Deus. Amém? Não o que você acha, nem o que você pensa, nem o que os homens pensam, mas o que Deus pensa a respeito. Nós devemos, como se diz, receber para nós como ensino, como doutrina. Amém?
a palavra de Deus. E precisamos examinar as escrituras. Precisamos crescer no conhecimento. Amém? Precisamos crescer no conhecimento da palavra de Deus. Crente que não conhece a Deus, crente que não conhece as escrituras, é um crente vulnerável ao engano do diabo, ao engano dos homens. Se você não tem base na palavra de Deus, você é enganado. Porque a Bíblia diz que existe preceitos, doutrina de homens. E muitos são enganados pela conversa, pelas lábias, pelos ensinos, pelas doutrinas humanas. E a Bíblia diz que aqueles que estão seguindo essa doutrina estão adorando a Deus em vão. E por isso que nós precisamos ter o maior cuidado no que é ensinado, no que você está ouvindo, em que dieta você está se alimentando. Se você está se alimentando com a sã doutrina, com a palavra de Deus. E essa igreja tem, se esforçado em se alinhar com a palavra, amados. Em pregar a palavra, em não sair da palavra, não inventar. O que não está escrito, não vá além do que está escrito, amados. Não inventa. E tem muita gente inventando coisas que não estão na palavra de Deus. Coisas que o Senhor, vai de encontro a princípios e fundamentos na palavra. E sem a palavra, sem a doutrina, sem a sã doutrina, nós não crescemos, amados. Sem a palavra de Deus, nós não saímos do lugar. Sem a palavra de Deus, a igreja não alcança outro nível em Deus. Precisamos, a Bíblia diz, olha, é em vão nossos cultos. É em vão estarmos aqui. Estamos brincando de crente, se não ouvimos e não praticamos a sã doutrina. Veja o que Paulo falou, amados, para Timóteo, um pastor. 1 Timóteo 4,16, o que ele diz para aquele homem, em 1 Timóteo 4,16, para ele tomar certos cuidados. Ele diz assim, tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Cuide de você, cuide da doutrina. O que é que você tem ouvido? Muitas pessoas ficam ouvindo coisas na televisão, pregadores na televisão, no rádio, ou lendo coisas que tiram a sua fé, amados. Que vai de encontro que você tem ouvido aqui na igreja. E a Bíblia diz que nós precisamos perseverar. Eles perseveravam na doutrina. Por que perseveravam? Porque, com certeza, havia ensinamentos humanos que queriam tirar aquela igreja que estava começando da palavra de Deus, que é o fundamento na palavra, amados. Jesus disse em Mateus capítulo 16, veja só que Jesus fala a respeito dos fariseus, saduceus e fariseus. Capítulo 16, versículo 6. Mateus 16, 6. Versículo 5 em diante. Ora, tendo os discípulos passado para outro lado, esquecendo de levar pão. Versículo 6. E Jesus lhe disse, vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e os saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo, é porque não trouxemos pão. Jesus está dizendo, olha, tenha cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles haviam esquecido de se prover de pão para a viagem. Aí eles pensaram, Jesus está falando da comida, Jesus está falando do pão, porque nós esquecemos de trazer o pão nessa viagem. Mas, amados, eles começaram a falar entre si, olha, Jesus está preocupado se vai ter comida para a gente, porque está falando de fermento. Mas, em seguida, versículo seguinte, percebendo Jesus disse, por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre não teres pão? Não compreendeis ainda que nem vos lembrai dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim
acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. No versículo seguinte ele diz o que é o fermento. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelasse do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Jesus compara a uma doutrina humana, a uma doutrina errada, ao ensinamento errado, a fermento. Sabe para que serve o fermento? Para que serve o fermento? Para inchar. E um pouco de fermento leveda toda a massa. Não é verdade, amados? Um pouquinho de doutrina errada causa um grande estrago na fé das pessoas. Um pouquinho de ensinamento errado traz um problema sério, amados, para a igreja. E o diabo, ele é expert em divulgar e disseminar ensinamentos errados na igreja. Por isso que nós precisamos estar alinhado e fundamentado na palavra de Deus. Aleluias. E se você não gasta tempo em conhecer as Escrituras, em conhecer quem você é, o que você tem, o que você pode em Cristo, você fica vulnerável ao ataque e engano de Satanás. Amém, queridos? Vamos seguir? Aleluias. Amados, a Bíblia diz lá em Atos 17, versículo 11, que existia uma igreja que Paulo pregou. E a Bíblia diz que fala que aqueles irmãos de Bereia, a Bíblia diz, ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. O escritor de Atos está dizendo o seguinte: olha, os irmãos da igreja de Bereia, existe algo nobre e excelente neles. Havia uma excelência naqueles irmãos, naquelas pessoas de Bereia, do que o povo de Tessalônica. E sabe o que foi que diferenciou de uma cidade da outra, que Paulo e Barnabé pregaram? Porque em Bereia eles receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Não era porque Paulo era o apóstolo que aqueles irmãos ficavam como filhotinho de passarinho com a boca aberta para receber tudo, não. Eles ouviam e examinavam se o que ele estava ensinando estava lá escrito. Amém, amados? Você tem costume em manusear as Escrituras? E hoje em dia, amados, é muito fácil. Você tem a sua Bíblia em qualquer lugar, em qualquer celularzinho você baixa a palavra de Deus, a Bíblia. Se seu celular, você não tem celular para não ter uma Bíblia, ore para que Deus lhe dê um celular melhor, viu? Para você levar a Bíblia em tudo que é canto, amados. Hoje nós temos acesso. E a Bíblia diz que eles examinavam todos os dias se era assim o que ele estava falando, estava lá escrito. Ah, mas era o apóstolo Paulo que escreveu quase metade do Novo Testamento, mas mesmo assim podia ser o que for. Ele ia lá e examinava se estava escrito, se era aquilo mesmo, se não estavam inventando, se não estavam tirando coisa. Porque você sabe que um texto fora de um contexto é um pretexto, amados. Amados, você sabia que Satanás tentou Jesus? Uma das tentações de Jesus, Satanás usou a palavra para enganar Jesus no deserto. Sim ou não? Concorda comigo? Mateus 4, vai lá e veja. Ele pega um texto fora do contexto para tentar Jesus, e foi uma tentação, amados. Mas Jesus, toda vez que o diabo vinha trazendo, veio distorcer aquele texto fora do contexto, ele conhecia as Escrituras e ele sabia manusear as Escrituras. Aleluias. E ele não foi enganado, amados. Então o diabo,
ele pode, não só homens, trazer ensinamentos errados, e existe também doutrinas de demônios. Abra em 1 Timóteo 4:1. Olha o que a Bíblia diz. 1 Timóteo 4:1. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostarão da fé para obedecerem a espíritos enganadores e a doutrina ou ensinos de... Sabia que tem demônios que são formados, são PhDs, pós-graduados, para distorcer, para criar doutrinas, são mestres em distorcer a palavra e criar doutrina. A Bíblia diz que existem ensinos de demônios. Tem ensinos, tem doutrinas que provém do inferno mesmo, amados. E muitos crentes caem porque não conhecem. A Bíblia diz: meu povo perece por falta de conhecimento. Não é o povo do mundo não, amados. O povo do mundo já está lá no mundo, está debaixo do império de Satanás. Mas nós estamos no reino. Ele quer enganar a igreja. É o Espírito expressamente falando que nos últimos dias muitos deixarão a fé, seguindo essas doutrinas, esses ensinamentos de demônios. Quais são eles? Ele cita aí. Sobre casamento, sobre a comida. Que casamento é coisa do diabo. Fala de comida. Fala de dias. Amados, são ensinamentos que parecem até inocentes. Mas, amados, isso causa um problema sério na igreja. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de ensinamento errado, tanto do homem. A Bíblia diz: olha, vocês vão me adorar porque vocês estão seguindo, ensinamentos de homens, seguindo ensinamentos de homens. Então, existem ensinamentos de doutrinas de homens, e também existem doutrinas e ensinamentos de demônios, que vêm para segurar o crescimento da igreja. Mas nós, como o povo de Bereia, nós precisamos examinar tudo como está escrito. Aleluias. Queridos, crescimento espiritual, crescimento em Deus, não é um acidente, não é por acaso, não é assim, você dormiu criança, no outro dia já é adulto, não é assim, amados. Existe um processo de crescimento, é um processo, é progressivo. Hoje eu não sou criança e amanhã, hoje eu sou menino e amanhã eu sou adulto, não, há um processo. Aleluia. Há um processo em Deus de crescimento. E o primeiro fator que nos leva a crescer é o ensinamento na palavra de Deus. Se você não conhece a palavra, você ou está sujeito a ensinamento humano ou a doutrinas de demônios. E quando eu falo de ensinamento humanos, eu falo que seus próprios conceitos. Você é um ser humano, viu, amados? Amém? Você pensa, não pensa? Amém? Então você pensa também. Então você fala, o que está na sua cabecinha, o que você acha, que pensa, eu acho assim, desse jeito. Não, o pastor falou aquilo, mas está escrito, mas eu acho desse jeito. Isso é ensinamento na sua cabeça, mano. É mentalidade sua. Quando a gente faz ensinamento, não é uma pessoa que veio ensinar uma doutrina herética. Às vezes somos nós mesmos, com nossos próprios conceitos, nossas próprias doutrinas. Nos tira do caminho, porque eu acho desse jeito, é dessa forma. Mas a Bíblia diz que o povo de Bereia recebia a palavra com avidez. Eles estavam com desejo de receber. E examinava se estava aquilo que estava escrito e praticava, amados. Aleluias. Hebreus capítulo 5. Aleluias. Versículo 11. Paulo fala o escritor de Hebreus fala a respeito de um povo que ele tinha para ensinar para aquele povo muitas coisas. Nós temos a respeito
a esse respeito, temos muitas coisas a dizer, de difícil de explicar. Eu preciso falar algumas coisas para vocês, mas é difícil de explicar porque vocês têm se tornado tardio em ouvir. Diga, tornado. Tardio em ouvir. Olha, eu quero ensinar para vocês certas coisas, mas agora não dá para ensinar, porque vocês se tornaram tardios. Sabe o que é tardio? Lento. Vocês não prestaram atenção. Vocês não ouviram com seu coração que eu ensinei a vocês. Vocês se tornaram, diga, tornaram. Então é possível alguém que está num processo de aprendizado rápido parar, ficar lento. Não é verdade? Se ele se tornou, ele não era antes. Eles não eram antes aquilo. Ele se tornou lento. Aquela igreja se tornou lenta. Eles se tornaram lentos em ouvir. Por isso ele estava com dificuldade em avançar e ir mais avante. Olha, é difícil. É difícil que eu vou falar para vocês aqui. É de difícil explicação, porque vocês pararam no estágio, no crescimento. Você se tornou lento. Vocês não eram assim, mas se tornou, você ficou lento. Versículo seguinte. Até o 14. Pois com efeito, quanto deveis ser mestre, atendendo ao tempo decorrido, e tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos da palavra de Deus. Diga de novo. Diga de novo. Ou seja, aqueles irmãos receberam os fundamentos, amados. Eles receberam os fundamentos. Mas olha, vocês, se pelo tempo, você devia ser mestre. O que diz aqui, amados? Que tempo de crente não quer dizer necessariamente maturidade cristã. Tem tanto crente aí, tem 20 anos na igreja, 30 anos na igreja. Se pisa o pé dele, se ouve que não quer. Ah, meu Deus, dá um escândalo. Roda a baiana. Quer sair da igreja, emburra a cara. Eu quero ver crente. Olha, quando o crente está ouvindo o que quer, é muito bom. Você está ouvindo o pastor falando, ele está gostando. Mas vá lá, corrija aquele irmão. Vá corrigir. Irmão, não é assim não, faça assim. Já fecha a cara. Vou para outra igreja. E eu digo tchau. Simplesmente vá. Porque, amados, se a pessoa não quer se sujeitar a você, não vai crescer. É problema. É problema, amados. É problema. Se você instrui da palavra e a pessoa quer seguir sua cabeça, então deixa. Amém, queridos? Pelo tempo, eles já deveriam ser mestres. Mas por quê? Mas eles foram tardios, foram lentos em ouvir, em aprender, em receber o que eles receberam no início. Então agora eles precisam receber novamente a base, o fundamento de novo, para avançar, amados. Não é que eles não receberam antes, receberam. Não quer dizer que eles não foram ensinados, foram ensinados. Já ouviram aquilo, já assim. Já deveriam entender as coisas de Deus mais. Eles deveriam avançar no conhecimento, na intimidade com Deus, na relação com Deus. Devia estar mais à frente, adiantado o processo. Mas eles se tornaram lento. Aí Paulo está dizendo, olha, o escritor está dizendo, vou precisar ensinar de novo quais são os princípios elementares da palavra de Deus. Versículo seguinte. E vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Você sabia que um neném, um recém-nascido, prepare... Quem gosta de chocolate aqui? Todo mundo gosta?
Você gosta de chocolate? Uma comida, imagina uma boa comida para você. Isso é uma comida, olha, eu me satisfaço, eu fico satisfeito dessa comida. Imaginou? Uma comida deliciosa, mas volto para cá depois, eu não fico na comida não. Olha a costela ali. Agora, sirva um churrasco de costela ao recém-nascido. Ele vai querer, por mais delicioso que possa ser, amados. Ele não vai receber aquilo, porque criança, recém-nascido, bebê, só come o quê? Só bebe o quê? Leite. Tem coisas que não é ensinar, porque ainda está, neném ainda, não adianta dar churrasco, não adianta dar isso, não adianta, porque eles não vão receber. Eles se tornaram tão lento que voltou ao início. Olha, se tornaste, diga, vos tornaste. Eles não eram, eles se tornaram como necessitados de leite e não de alimentos sólidos. Então é possível você crescer, avançar, e é possível você regredir também, amados. Eles regrediram. Porque não ouviram, não entenderam, não praticaram a palavra, voltaram atrás. Versículo seguinte. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente ou é menino na palavra da justiça, porque é criança. Versículo seguinte diz assim. Mas os alimentos sólidos é para os adultos, para aqueles que pela prática, diga pela prática, têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, quando ele fala de ouvir, é ouvir, entender e praticar. Porque se você vem para a igreja para ouvir, acha muito boa a pregação do pastor, e você sai e esquece, e não pratica, você está se enganando. Está se enganando, amados. Vou ser sincero com você, e seja sincero com você mesmo. Você está se enganando. Porque o adulto é aquele que se alimenta de comida sólida, para aqueles que pela prática, eles praticam a palavra, ele tem o discernimento para ver o bem e o mal. Ele discerne as coisas. Ele vê as coisas, amados. Porque ele tem fundamento na palavra. E a Bíblia diz que a igreja primitiva perseveravam na doutrina, no ensinamento da palavra de Deus. Não era crente meninos, não era crente inconstante, não era crente que só ouvia e não praticava, não era crente que só ouve a palavra de Deus domingo à noite ou num dia de cultos. Só abrir a palavra de Deus, a pessoa começou a ouvir, só leu a palavra no dia de cultos. Isso é criança, isso é menino. Amados, olha, leite, veja só. A palavra é tratada como leite, mas também ele é tratada com alimento sólido. Você sabia que o leite, depois que a gente cresce, o leite, a gente usa o leite em outros alimentos, que no começo o bebê só precisa do leite materno para crescer. Mas com o tempo, você vai deixando o leitinho e começa a comer coisas sólidas. E tem coisas, você não abandona o leite por completo. Me diga uma coisa, quando você faz um bolo, vai leite? Vai? Mas um bebê recém-nascido como um bolo? Não. O leite a gente não vai se afastar das doutrinas básicas, necessárias, são fundamentais. Mas precisamos crescer, não ficar somente no leite. Não é esquecer os princípios básicos, amado. Mas crescer naquele fundamento e avançar. Glória a Deus. Vocês estão aqui? Estão entendendo, amados? Glória a Deus. Amém. Então, amados, primeiro princípio da palavra, é o princípio da palavra, é o primeiro fator para o crescimento. Volte lá para Atos 2,42. Atos 2,42 diz, olha, e perseveravam na doutrina dos apóstolos.
apóstolos. Aleluia. Então, primeiro, se você quer crescer como igreja, individualmente, você precisa perseverar na doutrina, no ensinamento da palavra de Deus. E aí eu chamo aqui os irmãos que não frequentam escola dominical, porque não quer, não é porque não tem outro compromisso, mas porque não quer. Não é porque não pode, não é porque não quer, estou com preguiça. Então venha receber de Deus a palavra. É um culto de ensino. Amém? Para você crescer e receber a visão, amados. Glória a Deus. Persevere. É como se diz, seja intenso nisso. Coloque esforço nisso. Porque vai ter hora que você não vai querer se levantar domingo de manhã. Mas é um preço que a gente tem que pagar para crescer, amados. Amém? Segundo fundamento, na comunhão. Não é isso? Na comunhão. Aleluias. Sabia que comunhão, amados, às vezes quando falar comunhão, vamos ter um momento de comunhão. Para muitos crentes, acham que momento de comunhão às vezes eu até ouço as pessoas me perguntando: irmão, vai ter comunhão, vai comer o quê? Pensa em comida. Comunhão não é comida, amados. Para crente, então, vamos ter um momento de comunhão. Vai ter comida, o que vai ter? Comunhão também não é só estar em ajuntamento, não, amados. Amém, queridos? Fala-se de relacionamento, fala de associação, fala de conexão com os irmãos, espiritual. Amém, amados? Está associado com um propósito comum. Não apenas se juntar, pegar na mão do irmão e dizer: eu amo você, nós somos um, eu te amo. Não é só isso não, amados. É muito mais. E a nossa comunhão com nossos irmãos reflete, é como se diz, é o reflexo direto de nossa comunhão com Deus. Abra aí em 1 João 1,7. 1 João 1,7. Veja o que diz a Bíblia a respeito de comunhão. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz. Você anda na luz? Você anda em comunhão com Deus? Se você tem comunhão com Deus, você está andando na luz. E uma das consequências de andar em comunhão com Deus e andar na luz é mantermos comunhão uns com os outros. Porque quando o meu relacionamento com Deus está bem, o meu relacionamento com os outros são afetados também, amados. Mas também quando você está distante de Deus, quando você está longe de Deus, você está em pecado, seu relacionamento com as outras pessoas também é afetado. Não tem jeito não, amados. Veja logo, o crente para de vir para a igreja, quer se isolar. Primeira coisa, quando ele está... Interessante que tem essa mentalidade. Hoje eu não vou para a igreja porque eu estou me sentindo mal. É o lugar certo para você vir. Não estou me sentindo bem. É o lugar certo. Você marca uma consulta médica porque está se sentindo mal. Piora. Você vai cancelar ou antecipar aquela consulta médica? Você cancela ou antecipa a consulta? Antecipa, amados. Vai para a urgência. Agora não está se sentindo bem, não vou. Sim, aqui vai piorar mesmo. Porque a palavra é o lugar, é na igreja que você vai ser tratado com a palavra, porque ela é remédio para a gente. Não estou sentindo, e que problema de sentir? Vem assim mesmo, sem sentir, porque Deus vai tratar com você. Comunhão, mas quando nosso relacionamento com Deus está ruim, também afeta nosso relacionamento com nossos irmãos. Não tem como. Porque, amados, quando nós estamos andando na luz, estamos andando no amor. Diga, no amor. Quando eu saio do amor, pode ter certeza, o relacionamento com seus irmãos também cai do amor. E é problema. Veja, que os irmãos, aqueles problemas. Quer ficar isolado? Abra aí em Provérbios 18:1. A Bíblia diz que o isolado, o solitário, veja só, aprenda hoje isso. Provérbio 18:1. O solitário busca seu próprio interesse. O solitário é um egoísta, amados.
Mas quando você vem ao culto, você não vem apenas receber de Deus, você vem oferecer algo a Deus. E uma das coisas que você serve a Deus é, nós ouvimos ontem, servir ao Senhor com uma temperatura certa, né? Com fervor, não foi? Quando eu sirvo a Deus, eu estou servindo também. Quando eu sirvo a meus irmãos, eu sirvo a Deus também, amados. Amém? Venha receber de Deus, mas venha também dar algo para Deus, servir a Deus, servindo seus irmãos. A Bíblia diz: solitário busca seu próprio interesse e insurge ou se rebela contra a verdadeira sabedoria. Tem aquele que não vou me isolar, eu não vou mais para a igreja. Mas a Bíblia diz que o solitário busca seu próprio interesse, se afasta de Deus. Então, amados, nós precisamos estabelecer conexões com os nossos irmãos. Amados, olha, tem pessoas que dizem: não, mas tem aquela igreja ali, tem gente que é imperfeito, tem gente que faz isso. Amados, você sempre, em qualquer igreja, sempre vai ter problema, amados. Sempre vai ter. Se você procurar, rapidamente você vai achar um defeito, um problema. Vai achar em mim, vai achar no seu pastor, vai achar no irmão. Você acha rápido. E eu sempre digo que se você encontrar uma igreja perfeita, não vá, porque você vai estragar. É assim. Nem vá, deixe lá perfeitazinho, nem apareça lá. Porque não existe isso, amados. Todos nós falhamos. Porque se todos nós erramos em alguma coisa, amados. E nós precisamos entender que estamos aqui para crescer juntos como corpo, amados. Amém? Relacionamentos. Os relacionamentos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu copiei aqui. Só para você entender. Relacionamentos não criam problemas, amados. Revelam. Deixa eu repetir de novo. Relacionamento não cria problema, revela. Amados, quando eu me casei com minha esposa, eu me achava, em matéria de organização, o cara. Olha, botou a mão na cabeça. Eu achava perfeito, amados. Vivia sozinho nas minhas coisas, tudo no meu lugar. Era uma bagunça, mas eu sabia onde estavam as coisas. Eu botava lá, eram totalmente desorganizados. E eu me achava o bambambam da organização. E eu caso com ela toda certinha, toda bonitinha no lugar. Aí eu comecei a começar a ter problema. Não é verdade? Você se acha o máximo. Totalmente errado, totalmente desorganizado. E esses relacionamentos vai mostrar os problemas que acontecem, amados. O relacionamento não vai criar problema, revela muitas vezes problemas. Amém? Expõe certas coisas para você. Aí eu comecei a ver, isso aqui eu não sou tão essas coisas, não sou essas coisas todas, não sou a última Coca-Cola no deserto. Eu preciso me organizar, eu preciso mudar nessa área, amados. E é isso, amados, nós precisamos um do outro. Ou as pessoas vão falar com você, vão decepcionar com você, vai sim. Se chegar para você e vir, não, eu vim para a igreja, muitas vezes os pastores ouvem isso, não, eu vim para congregar nessa igreja, porque eu fui decepcionado na igreja onde eu estava. Eu vou dizer, pode ter certeza que aqui vai continuar você se decepcionando com as pessoas. Esqueça isso, vai se decepcionar também. Faz parte do nosso crescimento, da nossa maturidade, amados. Amém, queridos? Se você quiser que com criança, com cara emburrada, não vou mais, não falo mais, está de mal. Continue como criança. Mas se você quiser andar no caminho mais excelente do amor, tem, amados, como crescer. Praticando a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. É isso, amado. Precisamos ter comunhão. Nós estamos aqui, amados. Tem gente que não. Outro problema é aquele que diz: não, eu estou bem, não preciso ir para a igreja. Isso é o maior engano do mundo.
Estou bem, não preciso ir para a igreja não, estou bem com Deus, eu sirvo a Deus aqui na minha casa. Mentira, é contra a palavra de Deus, amados. Abra aí em Hebreus capítulo 10, versículo 24, 25. Ele diz, não, vou ficar aqui em casa, sirva a Deus aqui em casa. Mas a Bíblia diz que nós devemos congregar, estar juntos, congregar. Consideramos-nos também uns aos outros, para que nos estimulemos ao amor e às boas obras. Olha, considere um ao outro, se estimule um ao outro ao andar em amor, em a praticar boas obras. E ele continua dizendo, no versículo seguinte, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos amonestações, e tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima, não deixemos de... Desde aquela época havia crente que não ia para a igreja mais, amados. Paulo disse, olha, você está bem, fique na sua casa servindo a Deus. Foi isso que ele disse. Não, você está bem, ore aí na sua casa, leia a Bíblia na sua casa, né? Cante aí na sua casa, faça o culto familiar. Não estou dizendo que isso é errado não, viu? Pode fazer isso. Mas... concomitantemente, simultaneamente, congregue, está juntos. Precisamos estar juntos um ao outro, porque aqui que está um companheiro, um ao outro ajudou e disse, esforça-te. Um ao outro ajuda, mas faz parte do corpo. Eu preciso de você, você precisa de mim. Se eu disser eu disser para esse pé, eu não preciso mais de você não. Eu não saio do lugar, porque ele vai ficar de um lado, o outro vai querer para a direita, outro para a esquerda, eu vou cair. Precisamos um do outro, somos corpo, estamos ligados. Já congregai-vos. Diga para o seu irmão, congregue, viu? Não é na sua casa não, congregue. Numa boa igreja que ensina a palavra de Deus. E essa igreja tem ensinado a palavra, amados. Glória a Deus. É a palavra de Deus que nos faz crescer, amados. É a comunhão que nos traz unidade e andarmos juntos. Salmo 133, 1, que diz o quê? Ó, quão bom. 133, 1, diz o quê? Joga aí, Lucas. Ó, quão bom. Ó, quão bom e agradável unidos os irmãos. Diga, é bom e agradável. Diga, é bom e agradável. Diga para o seu irmão, é bom e agradável estar com você aqui. Agora diga para ele, você está no melhor lugar que poderia estar nessa noite. Amém? É bom e agradável, amados, estar unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça. Amados, você sabia que nós temos o Espírito Santo dentro de nós, não é verdade? Você não é o templo do Espírito? Amém. Muitos vão dizer, mas eu sou a igreja, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Mas eu quero dizer, amados, que tem níveis de manifestação, de glória, de unção, que só você recebe quando está na igreja. Existe a unção individual e existe a unção coletiva, amados. Tem coisas que eu só recebo quando tiver todo mundo junto. É na igreja que os dons, tem um mestre, um apóstolo, tem um evangelista. Eu sou edificado com cada tipo de unção. Olha, fala da unção do Espírito. Amém? Fala da unção do Espírito. É bom estarmos em união, é como óleo. Aleluias. Glória a Deus. A unção vem, amados, quando tem a unidade. Unidade não é só estar juntinho, não. Unidade de propósito, conexão, vocês estão ligados no coração. E aí vem crescimento. Desce sobre a cabeça, o qual desce sobre a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. Versículo seguinte, é um salmo pequeno. É como o vale de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Onde há unidade, a vida é a bênção, amados. Glória a Deus, a prosperidade.
na unidade, amados. Aleluia. A Bíblia diz, mantendo o vínculo, mantendo a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A gente tem que manter essa unidade, manter a comunhão. E a Bíblia diz que a igreja crescia pela palavra e pela comunhão, amados. Glória a Deus. Amados, na Bíblia diz, não podemos ficar isolados, não podemos deixar de congregar, não podemos estar, como se diz, ficar longe dos irmãos. Nós devemos nos envolver com as coisas da igreja, nos envolver em comunhão, crescer em comunhão, amados. Amém? Você tem se esforçado a ter comunhão com seu irmão? Amém? Hoje você vai terminar o culto, você fica aqui, não sai correndo não, viu? Gaste tempo em comunhão, amados. Pergunte onde o irmão mora, onde ele é, o que ele faz. Gaste tempo com o seu irmão, amados. Seja no prático. Pergunte, tem gente que nunca sabe nem o nome do irmão. Aquele irmão, aquele ali, assim, daquele jeito, nem sabe nem o nome. Nem sabe onde ele mora. Amados, somos corpo, queridos. Amém? Gaste tempo. Construa. E a Bíblia diz que eles estavam em comunhão. E continua Atos 2:42. Tem o terceiro fator que é no partir do pão. Diga, partir do pão. Está falando, amados, do serviço. Fala da ceia, sim. Fala deles comiam em comum, sim. Fala também de serviço, amados. Você tem servido a Deus, tem se envolvido no serviço da igreja, amados. Amados, nós teve preparação para esse aniversário aqui. Você acha tudo bonitinho, está tudo lindo, né? Arrumado. Mas, amado, teve muitos irmãos que se envolveram e trabalharam para ter o melhor, para oferecer o melhor. Nós recebemos 2 pregadores de fora e os irmãos se esforçaram. E nós saímos divulgando em toda essa região aqui, circunvizinhança do Siqueira Campo. Não só em carro de som, mas distribuindo folheto nas escolas. E, amados, foi no dia 21. Os irmãos estão sabendo que no dia 21, antes de começar o aniversário, né, houve convite para toda a igreja participar. Mas se teve aqui 20% da igreja, foi muito. Mas tudo bem se você teve outro compromisso. Mas se você não teve nada, não tinha nada, venha, mas se envolva para evangelizar. Agora no ano 2019 nós vamos ter uma campanha, vamos ter uma estratégia evangelista para essa região aqui. Eu quero você participando, amados. Se envolvendo. Não é só pregando, não é só participando do culto, não, amados. É se envolvendo, amados. Não é só ouvindo pregação, não. É se envolvendo, servindo. Glória a Deus. Você tem servido. Partir do pão, amados. O serviço. E ontem Nessa falou, nós temos uma temperatura para servir, né? Qual é a temperatura? Fervoroso no espírito. Com paixão, com intensidade. Precisamos ter intensidade nas coisas de Deus, ó. E é assim que leva o crescimento, amados. O pastor não faz tudo, não. Ele não é um homem dos 7 instrumentos, não. Ele não prega, ele não tira o dia, ele tira a oferta. Não, ele não canta. A igreja é um corpo. Você precisa se envolver. Você precisa participar. Precisa servir. Tem evangelismo. Vamos ter sopão. Glória a Deus. Eu quero os homens envolvidos, amados, também. Ontem mesmo, no evangelismo que a gente saiu, divulgando, convidando, tinha 2 ou 3 homens aqui. E uma irmã disse para mim, pastor, olha, eu não posso entrar em determinado lugar, em certas vilas, porque é escuro e só tinha mulher. Disse, não, vamos orar, vamos ver se chega mais homem, para você ir lá para a vila. Eles queriam evangelizar, entrar em certo lugar. Precisa de homens também, amados. Cadê os homens? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Aleluia. 8 horas da manhã, no dia 21, 2 irmãs aqui saíram, entraram aqui no colégio Presidente Vargas e começaram a evangelizar. Manhã cedinho, amados.
Entrou e no princípio elas ficaram com receio. Meu Deus, será que vão me autorizar a entrada? A gente não fez nem ofício nem nada. Elas entraram e começaram a evangelizar e a convidar. Tem que se envolver, amados. Glória a Deus. Diga no partir do pão. Quando você sabe que você é dono de casa, quando você vai oferecer tem uma festa, tem comida na sua casa, é dia de trabalho, né? Você recebe gente em casa, oferecendo comida. Não dá trabalho. Eu vou receber gente, vai ter uma comida aqui. Partir de pão é comer junto realmente aí. Não dá trabalho, é serviço, é servir. E precisamos servir uns aos outros, e assim estamos servindo a Deus. Quando servimos uns aos outros com excelência, Deus recebe, amados. Glória a Deus. Porque como é que você diz que ama a Deus que você não vê, e não ama seu irmão que você vê? O serviço é uma demonstração que nós amamos a Deus, porque aquele irmão, aquela irmã é filho de Deus também. Glória a Deus. Diga no partir do pão. E por final, na oração. Glória a Deus. Você sabe que nós temos aqui maratona de oração, né? De 9 da manhã às 21 horas, 12 horas seguidas de oração. Mas eu sei que tem gente que nunca pisou o pé numa maratona. Tem gente que não quer saber, nunca vê para uma maratona. E faz parte do crescimento, amados. Orar, se você não ora. Abra aí em 1 Tessalonicenses 5:21. 1 Tessalonicenses 5:17. A Bíblia diz assim: ore sem... Ou seja, ande em oração. Oração. O crente precisa andar em oração. Precisa orar, amados. Sem oração você não vê resultado. A Bíblia fala lá em Lucas capítulo de número 3. Eu gosto muito desse versículo. Versículo de número 21. Lucas 3, 21 diz assim: e aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. Estando ele a orar, o céu se abriu. Estando a orar, o céu se abriu. Quer receber resposta de Deus, amados? Você crente que não ora, realmente é um crente que não tem intimidade com Deus, amados. 12 horas de oração, você precisa ter intimidade, amados. Imagina, você vai fazer sala para uma pessoa que você nunca conheceu na vida. Você e ela. Chega lá, nunca vi aquela pessoa que está fazendo sala. Você não tem nem papo para conversar, né? Chega no começo assim, está fazendo calor, né? Vai chover, né? Superficial, amado, não é isso? Está quente, né? Porque você não tem intimidade com a pessoa, não tem nem conversa. E muitos crentes, por falta de intimidade, porque não tem uma vida de oração, amados. Não ora. Então, chega lá, 2 minutos orando, já orou demais, já conversou demais, não sei o que falar mais. Perdeu o assunto, não tem mais assunto. Então, queridos, para a igreja crescer, a igreja cresce debaixo de oração. Porque cria intimidade e cria manifestação da glória de Deus. Jesus estava orando quando os céus se abriram. O céu se abriu diante dele. Manifestação da glória de Deus. Respostas, mudanças. Amados, nada permanece, não tem nada permanente na sua vida que não seja através da oração. Estou falando no Espírito. Para permanecer certas coisas no Espírito, é na oração. Para receber resultado, é na oração, amados. Glória a Deus. A Bíblia diz que a oração do justo pode muitos seus efeitos. A oração da fé pode muitos seus efeitos. Pode gerar coisa, você gera coisa no reino do Espírito pela oração da fé. Manifestações de Deus no Espírito através da oração da fé. Então, queridos, se seu tempo de oração tem sido
sabe, bem pequenininho, se você não tem tido intimidade com Deus, saia daqui com um coração, vou aumentar meu tempo de oração. Amém? Ou comece a vir nas maratonas, pelo menos 1 hora. Comece a frequentar, comece a gerar na sua vida particular, no seu quarto, seu tempo com Deus. Comece orando, comece a ter tempo orando, amados. Nós precisamos orar. Glória a Deus. Você foi chamado para orar, amados. Então, amados, primeiro, para crescermos, palavra, ensino da palavra, a boa doutrina. Depois, comunhão. Depois, serviço. Depois, oração. Para nós crescermos, tanto como igreja, como individualmente. Mas, queridos, a igreja precisa crescer. Nós precisamos crescer. Nós precisamos avançar, mas. E sem esses fundamentos, sem esses princípios, nós não vamos muito longe, não. Todos eles são importantes. Sei que você não foi uma pregação de muito glória a Deus, de muito pular, mas é necessário recebermos esse ensinamento para ajustar o nosso caminho, ajustar o nosso rumo, alinhar a nossa rota, mas corrigir o nosso rumo, amém? A nossa trajetória. E Deus está nos trazendo para o caminho de novo. Se você veio aqui é para você precisar ouvir, amém, queridos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Oh, aleluias. Aleluias. Deus é bom, amados. Vamos celebrar. Glória a Deus, vamos celebrar. Aleluias. É dia de festa, né? Glória a Deus. Aleluias.